Estamos em alerta vermelho em Classroom of the Elite, irmão. Hiyori agora é a garota mais doce e gentil literária dessa história, tá em perigo. Sim, meus caros, Ayano Koji, o mestre da manipulação emocional, pode ter acabado de escolher a sua próxima vítima. E olha só, ela confiou nele, ela sorriu pra ele, ela recebeu o que parece ser uma flor misteriosa dele, mas o que parece ser um momento fofo de Slice of Life pode ser o início de um jogo psicológico cruel. E no vídeo de hoje a gente vai analisar cada detalhe sinistro por trás de uma ilustração nova do arco novo do terceiro ano, né? Estamos falando do volume 2. Vamos entender a estratégia por trás dos passos friamente calculados do Ayano Koji e tentar descobrir por que a Hiyori ela tá vulnerável e mais vulnerável do que nunca agora. Já comenta aí o que você acha que o Ayano Koji realmente tá pensando, né? Será que ele se importa com ela ou não? É só mais um peão no tabuleiro dele. Ou melhor, comenta no final. A gente já meio que sabe que ela é só um peão, mas comenta no final. Agora você vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho se não for inscrito ainda para poder acompanhar muito mais histórias de Yukoso. E se prepara, porque essa teoria, essas coisas que a gente vai falar agora vão mexer com os sentimentos de vocês. Vamos lá. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Viras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Tamo junto de novo, galera. Olha só, se tivesse uma votação pra gente, escolher o personagem mais bem-humorado, com certeza a Hiyori estaria no meio. Certamente ela se tornaria vencedora por uma longa margem, tá? Ela sempre foi uma das personagens favoritas dos fãs, desde a introdução dela lá no volume 6, durante o arco do primeiro ano, né, que a gente tá falando. Inclusive, ela é amada por todos os leitores da novel, exatamente porque ela é uma personagem normal, uma personagem adorável, só que a mais nova ilustração do volume referente ao arco do terceiro ano me deixou com uma sensação muito estranha. Tudo isso pode ser só um único olhar, não tem nada de errado com a Hiyori nem com o lindo rosto sorridente dela, mas essa ilustração, começa a aparecer aí pra vocês agora, ela é um pouco assustadora se a gente olhar para o quadro geral das situações. Vamos analisar o seguinte, entrando mais a fundo, né, ponto a ponto aqui. O foco principal é a Hiyori segurando uma flor. Não tá claro de onde que veio aquela rosa, ou se foi ela quem deu essa rosa, ou recebeu essa rosa. Mas, pelo modo como ela tá segurando com as duas mãos, a gente já presume, né, ela tá lá com o negócio próximo ao rosto e tal, como se ela estivesse sentindo o perfume da rosa, dá pra supor que aquilo ali foi um presente pra ela. Ela tá sorrindo, tá com a bochechinha meio rosa, entendeu? E é um sinal claro de que ela tá feliz com essa flor. Ainda tem uma chance de que a Hiyori ela tenha sido quem deu a flor pra alguém, só que essa chance ainda é muito pequena. Isso porque, conhecendo a personalidade dela, ela provavelmente daria um livro em vez de uma flor. Por isso, a possibilidade dela ter recebido esse presente é muito mais plausível. E mesmo que essa pessoa que deu essa flor pra ela não apareça na ilustração, temos aí 99% de chances de ter sido o Kiyotaka, tá? Ah, meninas, mas o Kiyotaka talvez não fizesse isso. Calma lá, a gente sabe que ele aprendeu muito com a Kei durante o passar do tempo. Sentimentos não é a praia dele, mas manipulação é. E cara, sendo sincero, não tem outra pessoa que consiga fazer a Hiyori sorrir da forma que ela estava sorrindo. Se fosse uma homenagem aleatória de um homem e tal, ela só demonstraria uma expressão confusa, ela não ia entender, ia pensar tipo assim, como é que eu vou recusar esse presente de uma forma educada, tá? E como ele é um amigo muito precioso, um insubstituível para ela não conseguiria deixar de demonstrar uma certa preocupação pelo Kiyotaka sempre que tem a possibilidade dos dois ali, né, ou nenhum dos dois se ver de novo, caso um deles acabe sendo expulso da escola. Mesmo que eles supostamente sejam inimigos ali, né, de classes opostas e tal, ela ainda chega a um ponto de expressar preocupação e implora ao Ayano Koji que faça tudo ao seu alcance para evitar a expulsão. Só de pensar em si mesma, incomodando Ayano Koji e decepcionando ele, cara, ela é do tipo de pessoa que ela não gostaria nem de ver acontecendo num encontro com ele. E quando ela começa a sentir uma coisa de verdade, sentimentos fofos do fundo do próprio coração pelo Ayano Koji, a Hiyori acredita que a melhor maneira de investigar isso aí mais a fundo seria o quê? Organizar os seus pensamentos, encontrar e conversar até com o próprio Ayano Koji para entender melhor essa versão, né, e ver por si mesmo o que estava rolando. Só que, mesmo que tenha sido o próprio Ayano Koji quem deu essa flor, isso ainda é uma coisa incomum de acontecer. Ele não costuma fazer esse tipo de gesto com outras garotas, entendeu? Então, por que ele faria isso com a Hiyori? Bom, vamos lá, vamos juntar os fatos do volume anterior primeiro. O Ayano Koji ele já mencionou que ele estava evitando a biblioteca desde a transferência dele para outra turma, né? Só que ele já tinha planejado passar por lá assim que o exame especial terminasse. E isso deve estar relacionado a essa reunião com ele que ele tinha mencionado antes. Só que, se a gente olhar de novo para a ilustração, o fundo mostra uma luz laranja brilhante com um pouco do céu azul escuro e tal, o que indica que a cena se passa por volta do pôr do sol. A árvore e a luz do poste sugerem
sugerem que eles já estavam no caminho do dormitório depois de passarem um tempo na biblioteca. E sinceramente, eu também não entendo muito de flores, mas parece que a flor que a Hiyori está segurando é uma rosa rosa, não é uma rosa vermelha. E na linguagem das flores, essa tonalidade simboliza uma gratidão, né, apreciação da pessoa. E se levar essa linguagem a sério, a flor não seria uma confissão de amor, porque o amor e o romance são representados pela flor vermelha. O que você dá para sua namorada do Dia dos Namorados? Uma flor vermelha, a não ser que ela goste de outras. Enfim, seria nessa mesma pegada. Só que, vamos deixar essa linguagem das flores de lado, porque se de fato alguém for dar uma flor para Hiyori, já é o suficiente para causar um mal-entendido gigantesco. E a flor, ela tá embrulhada num plástico, então eu sei que o Ayano Koji provavelmente não colheu a flor de um lugar aleatório no jardim, o que indica que ele preparou ela com antecedência, então ele se preparou para encontrar com a Hiyori, mas só entregou depois que eles saíram da biblioteca. Esse tipo de situação lembra bastante o que aconteceu no volume 9.5, onde a Hiyori perseguiu o Ayano Koji depois dele sair da biblioteca para entregar a ele um livro que ela tinha recomendado. Naquela época, eu me lembro bem que o Ayano Koji ele recompensou a Hiyori com um encontro, então não é impossível que essa flor também esteja relacionada a um encontro que eles vão ter, ou talvez a algo a mais. A partir desse ponto aí, existem duas possibilidades. Do Ayano Koji confessar os seus sentimentos para Hiyori, ou ele só fez ela pensar que tem sentimentos por ela. Eu acho que, vamos ser sinceros, a segunda opção é muito mais plausível do que a primeira. O Ayano Koji tá todo enrolado lá com a Ichinose, entendeu? Ele tá cheio de treta em todos os lugares, ele não vai começar um relacionamento agora com a Hiyori para no final das contas, se ele continuar traindo ela com a Ichinose, isso seria a maior maluquice do mundo. Mas nada é impossível pro nosso prota. Brincadeiras à parte, agora que ele terminou com a Kei, cara, ele não assumiu um namoro com a Ichinose também, e moralmente não é errado, né, pra Hiyori começar a se aproximar mais dele, se apaixonar por ele. Muita gente queria que isso acontecesse, inclusive, e isso torna um possível futuro ali, onde os sentimentos dela começam a florescer cada vez mais. É exatamente isso que eu queria, por exemplo, ver acontecer. Se a gente olhar no site oficial sobre o arco do terceiro ano, tem uma citação com a Ayano Koji, né? Ele fala sobre algumas emoções. Ele afirma que ele já aprendeu sobre as emoções, mas também percebe que o uso delas não se limita só a compreender a si mesmo ou demonstrar consideração pelas outras pessoas. Na verdade, as emoções vão muito além disso daí. Emoções também podem ser exploradas para manipular os outros de qualquer maneira imaginável. Irmão, isso é o que me pega, porque eu gostava tanto dessa garota para ela ser manipulada e usada do jeito que ela pode ser usada nesse volume. Sinceramente, eu não estava pensando que isso fosse acontecer. E a gente já viu isso antes, tá? Ele usou o medo para poder controlar pessoas, a Sakayanagi usou o amor para manipular Yamauchi, o Ayano Koji já demonstrou utilizar os dois, medo e afeto, para controlar a Kei e a Ichika, e mesmo que ele não consiga sentir essas emoções com profundidade, o Ayano Koji já provou que ele é capaz de manipular elas com muita maestria, cara. Ele consegue, ele nunca falhou em nada, basicamente. Tu acha que o cara vai errar nesse tipo de coisa? E depois de 2 anos inteiros fazendo quase nada além de servir como um interesse amoroso, agora seria mais do que um momento perfeito para Hiyori se tornar vítima das próprias emoções do Ayano Koji, ou dela, entendeu? No final do volume, do arco do terceiro ano, o Ayano Koji ele tem uma reunião com a Kushida, né, na qual tenta ali comprar a lealdade dela para que ela se torne uma espiã dentro da classe da Horikita. Lembrando, o Ayano Koji mudou, ele agora está precisando desenvolver novos planos, saber o que vai acontecer na classe da Horikita é imprescindível para ele, porque se ele souber, aí, irmão, a chave vira. Ele vai ter muito mais facilidade, tanto para vencer, quanto para manipular, para levar a classe da Horikita para o lugar onde eles deveriam ficar também, entendeu? Porque assim, quanto mais ele subir a classe dele, melhor. Mas ao mesmo tempo, ele não é do tipo de pessoa que vai largar a Horikita, porque ele já fez promessas pro Manabu, ele já fez promessas para outras pessoas, entendeu? E se ele precisa de um espião na classe da Horikita, é natural que ele também vai precisar de um espião na classe do Hyuan. Sacou qual é a ideia? Se no passado o Ayano Koji ele tentou derrotar a Kushida usando pontos privados, agora ele pode estar tentando conquistar a Hiyori se aproveitando dos sentimentos dela tranquilamente, porque a Hiyori é da classe do Hyuan e ele não vai querer ser sabotado. A gente sabe que o Hyuan também faz essa troca o tempo inteiro. Toda hora ele tá contratando alguém, jogando alguém para espionar o Ayano Koji, e olha o Ayano Koji, isso, não sei o que, tanto que ele acaba se ferrando nas próprias ideias dele quando ele vai atrás do Ayano Koji. E cara, o Ayano Koji escolher a Hiyori como uma espiã soa como se fosse uma espada de 2 gumes, tá? Por um lado, ela é uma integrante muito valiosa da classe do Hyuan, e por outro, o relacionamento dela com o Ayano Koji tornaria ela extremamente suspeita. Seria tipo um primeiro alvo, entendeu? O Hyuan, talvez descobrindo isso, não ia deixar as coisas ali
acontecerem de fato entre os dois. Ela teria que de alguma forma ou mudar de classe, ou o Ayano Koji tem que ser um cara muito diferenciado, que ele é no caso, para poder proteger ela de ser expulso ou algo do tipo. Fora isso, se a gente for olhar para a personalidade da Hiyori, cara, também seria difícil para ela assumir esse papel. A culpa não é algo que ela consiga lidar muito facilmente, né? Sem mencionar que ela não é tolo bastante para poder trair a sua classe só por sentimentos pessoais. Quase que impossível imaginar a Hiyori ela traindo os seus colegas por conta de sentimentos pela Ayano Koji, mas a gente sabe que o Ayano Koji não faria algo sem um propósito. Então, tentando dar uma olhada nisso daí de um outro ângulo, dá pra gente acreditar que o Ayano Koji não queria um espião de fato na classe, mas sim testar a Horikita, né? Lá, não queria falar com a Kushida por isso. Sabe por quê? Porque se a Horikita conseguisse convencer a Kushida a trabalhar do lado dela, ela ia ter uma agente dupla. Então assim, ela ia trabalhar pros dois lados, mas se a Kushida escolhesse só o Ayano Koji, ele derrubaria ela e impediria que ela se tornasse um fardo pra Horikita. Lembra que eu falei pra vocês que o Ayano Koji não é do tipo de pessoa que abandona a Horikita? No final das contas, ele simplesmente defenderia ela tirando peças que estão meio que batendo de frente com ela ali. Em resumo, ele fez tudo aquilo pro bem da classe da Horikita. No caso da Hiyori, provavelmente é alguma coisa parecida. Eu acho que o Ayano Koji ele tá tentando manipular a Hiyori de alguma forma, intencionalmente, para poder envolver ela na batalha entre as classes. Apesar do imenso talento, a Hiyori ainda assim ela não gosta de conflitos. Ela sempre evita esses conflitos. Tanto que a gente não viu sempre ela se destacando em nenhum tipo de combate ou nenhum tipo de teste totalmente diferenciado. Só que, se ela decidisse usar todo o seu potencial para ajudar a classe, seria impossível prever o quão forte a classe do Ryuen poderia se tornar, porque ela é uma pessoa de fato muito inteligente, e o Kiyotaka já afirmou isso, inclusive já foi provado ali, entendeu? Então não tem como. Forçar a Hiyori a lutar pode simplesmente criar mais equilíbrio entre as quatro classes, por ela ser uma pessoa cabeça. Ela poderia até mesmo se tornar uma espiã dentro da classe do Ryuen para poder observar o Ayano Koji de perto. Ela trabalharia para o Ryuen, entendeu? Essa previsão aí, ela se alinha com os objetivos do Ayano Koji, e é ainda mais provável que aconteça devido à atualização mais recente que aconteceu no site lá no volume do terceiro ano. A Hiyori disse que ela sabia que o Ayano Koji podia enxergar muito à frente no futuro. Ele não era o tipo de pessoa que ficava preso em alguma coisa. Ele sabia do que ia acontecer, ele já previa e se prevenia, né, para as coisas que vinham rolar. Só que exatamente por ele conseguir ver muito longe, tem uma coisa que ele não consegue enxergar. O que seria essa coisa? É aí que entra as incógnitas pra gente, entendeu? Ela enxerga uma coisa que ele não enxerga. Talvez seja por isso que ela vai entrar pra fazer esse papel. A única maneira de fazer isso é a sua própria maneira, ela entrando no jogo. E essa fala dela é semelhante até ao que a Sakayanagi falou lá no volume 12.5. Exatamente porque o Ayano Koji ele é uma pessoa tão brilhante que ele tem uma fraqueza inesperada que vai emergir. Ponto pra gente. Liga todas as chaves, liga os botões, ele vai vir com uma fraqueza e a Hiyori pode ser essa pessoa que vai descobrir. Essa única citação da Sakayanagi agora que a gente comentou, ela já é uma prova suficiente de que a Hiyori ela vai tomar atitude nos próximos exames especiais, ou pelo menos que ela vai confrontar o Ayano Koji do jeito dela, e não só ficar ali esperando na biblioteca como ela sempre faz. Só que, antes da gente ver esse futuro, aonde a Hiyori contribui, né, para derrotar o Ayano Koji e tudo mais, a gente tem que preparar um pouquinho o coração para os próximos volumes, porque a Hiyori, que sempre foi o único personagem verdadeiramente inocente, porque ela nunca foi do tipo de pessoa que pensava em coisas ruins ou algo do tipo, ela provavelmente está prestes a passar por um desenvolvimento gigantesco nessa obra, seja de uma forma boa ou talvez de uma forma muito ruim. Não é tipo muito boa, é uma forma boa, é 880 parada aqui, irmão. Essa única ilustração que a gente já teve dela dá um sinal de que os sentimentos da Hiyori vão ser usados, vão ser manipulados e por fim vão ser destruídos, assim como aconteceu com a Ichika, assim como aconteceu com a Kei, com a própria Sakayanagi, com a Hiyori. Também ela vai ter que enfrentar a dor da desilusão, e não vai ser uma coisa que ela vai enfrentar calada. A Hiyori pode se desenvolver nesse ponto, ela pode ser usada e no final das contas ela começar a crescer, ela começar a ver, putz, eu fui usada, eu sou uma ferramenta, então eu tenho que me dispor mais, eu tenho que lutar mais, e aí, mano, ela vai pra frente. Não tem nada que a gente possa fazer para impedir que ela seja usada. Na verdade, existe uma pequena parte do meu coração que ainda esperava que o Ayano Koji mudasse, né? Que ele eventualmente alcançasse um final feliz com a Hiyori, que é uma personagem muito boa. Só que essa esperança, cara, ela morre muito rápido por conta da realidade, porque felicidade e Ayano Koji são duas palavras impossíveis de colocar na mesma frase de forma positiva. E ainda tem o fator Horikita no meio do caminho, que eu também acredito que seja um bom final, entendeu? Eles juntos e tudo mais. Isso também acredito que não seja uma coisa ruim, mas é uma coisa que a gente ainda vai ter que esperar. Talvez a ideia agora do escritor, do autor, não seja simplesmente colocar o Ayano Koji
Nekoji para ter um relacionamento, mas sim fazer com que ele comece a mostrar cada vez mais que os sentimentos das pessoas podem ser manipulados, que ele aprendeu sobre a única coisa que ele não aprendeu na Sala Branca, a manipular e cuidar dos sentimentos das pessoas. Então, vamos rezar, cara, vamos rezar para ver o que vai acontecer e acompanhar aí para ver se a Yanokoji de fato vai entrar numa caverna ou vai acabar se explodindo tudo como ele sempre faz no final das contas. Bom, família, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia, então não esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, né, para poder ajudar pra caramba o vídeo a ser divulgado, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você vai continuar acompanhando todas as novidades de Yokoso. Já tem volume novo sendo escrito e já as imagens já estão saindo pra gente, então se prepara, meu amigo, eu vou trazer muito mais pra vocês aqui. Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!